eu fui Isso, nela, aí você vou clica apresentar aí agora, chega... e uma janela, não é isso? Isso. Aí Uma ele janela. autoriza e aí você começa a apresentar. Para Só que nós ainda não não está apareceu. Já apareceu. aparecendo para mim ainda. Espera aí, deixa eu só abrir aqui meu documento e fecho. Porque ele tem que estar, apresentar, acho que um pouco. Agora ele vai. Aqui, agora vai. Apresentar. Está aparecendo para vocês, não? Ainda não. Agora, agora? começou. Está aparecendo para vocês, aí eu não consigo ver vocês. Tá? Tá ótimo, a gente está vendo. Tá ok, beleza. Então, vamos fazer a apresentação. Na verdade, a Visão do Bem, ele é um negócio de impacto social, né? Ele é um negócio voltado para a democratização do acesso a exame de vista e correção visual com óculos de grau, para um público voltado somente para dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Só que antes de falar do Visão do Bem, eu sempre gosto de trazer algumas histórias, né? Então, essa é a história do Ronald. O Ronald é uma criança de 7 anos, morador da comunidade aqui do Jacarezinho. A mãe do Ronald nos procurou porque ele tinha dificuldade na escola de alfabetização e, após exames, a gente descobriu que ele tinha hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. E do relato dele, o interessante é que, ao colocar o óculos, ele olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, eu vejo você direitinho. E isso para a gente foi muito forte, porque a gratidão dessa mãe com a gente foi algo assim indescritível, né? O tamanho da emoção dessa mãe ao descobrir que o óculos traria toda a diferença na vida dessa criança e o que de fato hoje a gente já está acompanhando e constatando. Então eu tenho o Ronald, eu tenho o Felipe. O Felipe, ele é neto de uma das mulheres que hoje trabalham com a gente. Ele é uma criança da comunidade da Formiga, na Tijuca. Ele tem um problema sério de astigmatismo. Astigmatismo é uma dificuldade de formação de figuras, tanto para longe quanto para perto. E ele era uma criança extremamente introvertida no início, né? Então, o óculos, ele trouxe para essa criança essa criança mais segura de si. E ele passou a ser uma criança divertida, ele passou a ser uma criança tão segura. Se vocês observarem na foto dele com óculos hoje o Felipe já está com 10 anos, até o sorvete dele usa óculos, né? Então, para você ver como o óculos ele traz essa inclusão social, como ele transforma vidas. Então, o Visão do Bem, ele tem várias histórias. Hoje eu digo que a gente tem milhares de histórias para contar, né? A gente tem a história da Júlia, da Alessandra, da Elisângela, do Pedro, do Felipe, do João, e assim vai. E não são só a história dessas pessoas, né? Hoje é um problema que a gente diz que não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Hoje, mais de 35 milhões de brasileiros, eles sofrem de algum tipo de problema de visão. E segundo fontes do IBGE, a gente tem 34% da população brasileira que nunca foi oftalmologista. E essa população brasileira está distribuída na classe D e E. Então, isso para a gente é muito forte. E 30% das crianças que hoje estão em fase, né, de idade escolar, elas apresentam algum problema de visão. E esses são problemas que a gente hoje combate, né? Hoje, no SUS, que é o nosso público, que espera por uma consulta médica, dependendo do estado de onde essa pessoa está, ela pode levar até 2 anos para uma consulta médica. Então, a gente está trazendo situações que são muito fortes. A gente combate isso. É a falta de informação, né? Foi um dos nossos questionamentos. Por que as pessoas usam óculos de camelô, se elas sabem que faz mal? Então, usar óculos de grau do camelô, isso é um dos problemas que a gente também enfrenta e que a gente acredita que através da informação, da conscientização, da importância, né, do cuidado da saúde visual, isso a gente vai conscientizando e combatendo. Mas, por outro lado, a gente tem as informações, né, do número de pessoas que necessitam do cuidado. Então, o Visão do Bem, ele faz isso. Ele cria esse acesso, ele democratiza esse acesso à correção visual. Então, a gente hoje, a gente tem um mercado, né, de um SUS que ele traz essa demanda e tem essa demora, então ele hoje não suporta. E, por outro lado, a gente tem um uso excessivo da tecnologia
que traz consequências gritantes, como a gente vê casos de miopia, né, que tem aí a OMS alertando para a gente que até 2050 metade da população pode ser afetada com esse problema. E, mais uma vez, os óculos vendidos no camelô, que são um alerta, mas, infelizmente, por falta de poder aquisitivo, né, as pessoas cada vez mais procuram, porque elas precisam estar inseridas socialmente para uma leitura, para assinatura de um contrato, ou até para a procura de um emprego, e se ver presa a esses fatores. Então, o Visão do Bem, ele traz como solução justamente isso, a democratização do acesso à correção visual através de soluções simples, como óculos a preço social e acesso à consulta médica oftalmológica por um preço que a pessoa pode pagar. E como a gente faz isso? A gente criou uma série de... Desculpa, voltando lá, a gente tem uma série de clínicas que são parceiras nossas, né, e que elas fazem esses atendimentos por um preço diferenciado para essas pessoas. E a gente terceiriza a construção, a elaboração desses óculos. Então, o Visão do Bem, ele é quem fabrica os óculos, então por isso a gente consegue vir com esse preço diferenciado para as pessoas. A gente trabalha com um time de mulheres, isso é algo que é um dos nossos diferenciais. Nós temos um time de mulheres, são mulheres empreendedoras. Então, o Visão do Bem, ele ensina, ele dá esse curso de capacitação para essas mulheres, são mulheres normalmente acima de 40 anos, moradoras de comunidade ou região periféricas, que após essa capacitação, elas passam a fazer a revenda do óculos dentro da sua comunidade, dentro do seu local, onde elas vivem, para poder trazer essa transformação de todo esse teu entorno. Então, a maioria delas são mães solos, né, e que desenvolvem esse trabalho. Então, elas passam a ser a dona do negócio delas, desenvolvem no horário que elas determinam, sem abrir mão do cuidado da sua casa, do cuidado dos seus filhos. A gente hoje trabalha com o pilar, né, de gerar empregabilidade. Então, como eu falei, essas mulheres, elas são moradoras da própria comunidade, que estão fora do mercado de trabalho, elas possuem um ganho médio mensal de até R$ 1.200. A gente favorece o acesso à saúde visual nas regiões menos favorecidas, com preços de consultas a partir de R$ 25,00, e promove a inclusão e desenvolvimento social, porque a gente acredita que dentro de uma comunidade, de todos os estados onde a gente desenvolve, né, se você tem ali um agente da visão que está cuidando daquela comunidade, a gente gera impacto social e econômico real. Porque uma vez uma visão corrigida, você gera emprego, você gera uma criança que passa a frequentar uma escola e que modifica a vida dela escolar. Enfim, a gente cria impacto real dentro desses espaços. Hoje, o Visão do Bem, ele conta com 8 agentes da visão, distribuídos, né, na Grande Tijuca. A gente hoje já estou também dentro do complexo do Estácio, complexo do Alemão, São Gonçalo, a gente está lá, Duque de Caxias e Niterói. Hoje a média de venda dessas mulheres são 16 óculos mês, é claro, a pandemia mexeu um pouquinho com a gente, esse é o nosso time. A gente hoje tem uma estrutura onde tem as agentes da visão, que são essas mulheres que tocam o Visão do Bem, que a gente chama de nano-franquias, porque, na verdade, elas são donas do negócio delas, elas que desenvolvem, elas que estipulam o ganho delas. Então, eu tenho mulheres hoje que o ganho elas calculam, né, e o impacto também. Então, eu tenho mulheres que fazem diferença de forma muito forte dentro da sua comunidade, como eu tenho aquelas que estão iniciando o trabalho e que ainda não estão com um trabalho assim tão forte dentro do local. E o Visão, trazendo um pouquinho do resultado, lógico, a pandemia mexeu um pouquinho com a gente começou a desenvolver esse trabalho em novembro de 2017, trazendo um faturamento acumulado de mais de R$ 578 mil, de faturamento bruto. Nós já impactamos com o uso do óculos diretamente, quando a gente fala, né, com o uso e a compra do óculos, mais de 3.600 pessoas moradoras de comunidades, porque a nossa venda é exclusiva para essas pessoas, e diretamente através das rodas de conversas, que é justamente essa parte da conscientização
da saúde visual com mais de 3.500, com mais de 5.000 pessoas. A gente desenvolve agora também esse trabalho via o WhatsApp Business, né, onde a gente passa as informações dos nossos catálogos do Visão do Bem, também por conta da força do distanciamento social. A gente está agora na parte finalzinha do nosso aplicativo, que também é uma das ferramentas para o time que a gente está começando a expansão, é justamente que eu quero conversar com vocês sobre isso, que é a nossa dificuldade, e o nosso site também para divulgar um pouquinho mais, e é onde vai ser muito forte a nossa roda de conversa. Os nossos próximos passos, que é onde eu trouxe justamente para ver com vocês, que a gente agora está abrindo 3 vagas para agente da visão, que é onde a gente quer atuar justamente dentro da rede de Madureira. E é isso, né? Visão do Bem, ele tem essa pegada da democratização e a gente acredita, assim, no impacto através da correção visual. Eu acho que eu fui bem sucinta, bem rápida. Foi ótimo, foi rapidinho. Não, eu falei. Nada, imagina. E muito importante, Ana Lúcia, porque às vezes são coisas tão elementares, né? A gente, às vezes, não imagina que, de repente, a falta de um rendimento um pouco maior na escola, a questão mesmo da dificuldade com leitura, ir mal numa prova, por exemplo, numa entrevista de emprego, coisas que são, assim, fundamentais, pegar um ônibus, né? Isso tem muito a ver com essa questão dos óculos, e a gente sabe que, às vezes, o SUS ele demora 1, 2 anos, até, principalmente para essas especialidades, né, que são tão raras, né? Oftalmologia, para você conseguir uma consulta pelo Sistema Único, às vezes você fica 1 ano, 2 anos na espera. Então, é muito importante, muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo, porque a partir desse trabalho, há uma mudança, como você falou, né, na vida das pessoas. Não, e a gente tem vê o mundo, né? É verdade. A gente tem vários relatos e muitas brigas também, né? A gente está acompanhando algumas coisas que a gente está tentando buscar, que é algo que a gente não consegue entender, que uma das nossas brigas que a gente está acompanhando é justamente a obrigatoriedade de se ter um oftalmologista dentro dos pronto-socorros públicos, porque você tem um clínico geral, você até encontra um ortopedista, mas não tem oftalmo. Então, você diz assim, então os acidentes, né, acontecem, mas nunca com a visão. Quer dizer, você pode quebrar uma perna, um braço, mas você não fura um olho, eles não mensuram isso. Então, assim, é um absurdo, isso é surreal, e é uma fala que as pessoas hoje não trazem para a roda. E isso é algo que a gente traz, sim, e é algo muito sério, e é algo que é crescente. Quando você escuta uma pesquisa de uma OMS dizendo que até 2050 metade da população mundial vai ter problema de miopia, isso é muito sério por uso errado da tecnologia. Então, e cadê essa fala que não tem, cadê o poder público que não nos ajuda, né? Então, assim, é uma bandeira nossa, é lógico, o Visão do Bem hoje, ele tem o carro-chefe dele, que é a correção visual, mas, acima de tudo, o empoderamento feminino através disso. Porque a gente percebe, se trouxe até, né, a questão dos desdobramentos a partir dessa missão principal, que é a questão do acesso aos óculos, a saúde da visão. Você traz também essa questão da empregabilidade para essas mulheres que são dessas comunidades e que, por serem dessas comunidades, tem até uma facilidade maior de acesso a essas pessoas, né? Porque, às vezes, o serviço público, assim, tem um pouco de medo, de receio de entrar numa comunidade X ou Y, né? Que a gente sabe que muitas ainda vivem sob o poder paralelo. Então, você, de repente, trazer essa empregabilidade para essas moradoras dessas comunidades e, a partir daí, conseguir ter acesso a essas comunidades e essas pessoas conseguirem serem atendidas é uma estratégia muito bacana, porque você traz todos esses benefícios, né? Para essa mulher empregada, para essa pessoa que vai conseguir ter, enfim, o exame, os óculos, enfim. Sim, e ela passa a ser dona do negócio dela, porque o nosso diferencial é justamente isso, por isso que a gente chama de nano-franquias. Elas passam a ser dona do negócio delas, elas que vão estipular o crescimento que elas vão ter, entende? Então, porque é diferente, as pessoas até falam, por que você não ia lá, vende e vai embora? Mas aí eu sou ótica, e a gente não quer ser ótica.
Se a gente é um negócio de impacto, a gente quer mensurar o impacto. Então, a gente quer fazer parte. Então, por isso, é que tem que ser mulher da comunidade. Ela tem que estar lá. O diferencial é ela tá vendo o João passando e dizer, João, por que você não está com óculos? Vai lá, volta e bota. Porque as minhas mulheres fazem isso. Vai lá, bota. Não, você não pode ficar, não. Depois você vai dizer que meu óculos não deu resultado. Entende? Então, esse é o rico. Esse é o nosso diferencial. Esse acompanhamento, esse fazer parte. A referência é aquela pessoa. Muito bacana, muito bacana. Eu já tinha lido um pouquinho, né? Porque quando vocês fazem o cadastro para poder participar da rede, a gente acaba sabendo um pouquinho de cada um de vocês, né? Mas muito bacana você trazer, porque é muito diferente quando a gente ouve da pessoa, do empreendedor, da pessoa que está ali à frente do projeto, né? Muito bacana. E a gente consegue trazer, mesmo que a gente não seja desse ramo, né, dos óculos, da questão social, que tem um link com saúde, mas a gente consegue perceber que, para além da saúde dos olhos, a gente tem as questões sociais, a questão da inclusão e todo o desdobramento que isso pode acontecer, né? E até a própria iniciativa empreendedora que você veio trazer, porque, como você mesmo falou, não é uma ótica, né? Vocês não são uma ótica, né? Vocês trazem muito mais, né? Vocês têm visão, missão, enfim. Muito bacana. Algum empreendedor, além de mim, que falo pra caramba, tem alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, vamos prosseguir. Muito obrigado, Ana. Nada. Prazer conhecer vocês e vamos continuar aqui, porque a nossa rede está só começando. Antes da gente entrar na nossa pauta, hoje a gente daria continuidade às questões da educação, né? De pensar de que maneira a Rede Madureira Criativa e os empreendedores, os grupos, os produtores que fazem parte dessa rede podem dialogar e ajudar a educação dentro do território da Grande Madureira. Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho para dar para vocês. A gente está contando hoje com a presença do Marcos, que está aqui, que eu já vi também, Marco Antônio, que é da Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria falar com vocês o seguinte, vocês devem ter acompanhado que no início desse mês, a gente, com algumas pessoas representando a rede, eu, Beth, Sheila, nós tivemos na prefeitura e tivemos duas conversas, uma com a Secretaria de Mulher, né, de Políticas para a Mulher, que é com a Joyce, com a secretária Joyce, e um segundo encontro que foi com o pessoal da Juventude, com o Salvino, e lá nós conhecemos o Paulo Nepomuceno, que é o responsável pela nossa região, né, dentro da Secretaria de Juventude. E aí falamos um pouco sobre a rede, falamos um pouco sobre o trabalho e a importância que a gente está buscando trazer, tanto pensando as mulheres, quanto pensando essa juventude. A região da Grande Madureira, que está aqui, ela é uma das regiões que é mais afetada com a questão da violência, né, policial, da questão da evasão escolar, de uma série de coisas que a nossa juventude enfrenta. Então, para nós, ter essa aproximação com a Secretaria de Juventude é muito importante, porque a gente precisa pensar essa nossa juventude, que é o futuro das nossas ações, né? Tudo que a gente vem pensando juntos e construindo, ele só vai ter continuidade, só vai seguir em frente se a gente pensar nessa nossa juventude em maneiras de conseguir mudar essa realidade ou melhorar essa realidade que a gente sabe que eles enfrentam ainda hoje, né? Então, pensando nisso, a gente teve esses dois diálogos, foram conversas muito bacanas, a gente trouxe um pouquinho do feedback com vocês, e eu estou falando isso por quê? Porque a partir dessa conversa, nós fomos procurados, eu fui procurado pelo pessoal da Secretaria, mais especificamente pelo Paulo hoje. Eles nos informaram que eles vão estar fazendo o lançamento de um programa da Secretaria de Juventude na próxima quarta-feira, na Arena Fernando Torres, aqui em Madureira, a arena que fica dentro do Parque Madureira. O programa chama-se Geração Transformadora, né? E é para pensar justamente essa nossa região que a gente está. E aí, dentro desse programa maior, né, desse guarda-chuvão, que é essa geração transformadora, a gente vai ter dois projetos específicos, que é o Lab Juventude e o Sementes do Amanhã. E aí, esses programas vão pensar em empregabilidade, capacitação e aprendizado, aperfeiçoamento, profissionalização, uma série de ações que esses dois programas vão pensar para a juventude, e aí, para a juventude da Grande Madureira, né? Eles vão estar em outras áreas da cidade, mas, no nosso caso, é para a gente pensar a nossa juventude dentro dessa região da Grande Madureira.
E aí eu estou falando com vocês o seguinte, para vocês, quem puder, eu sei que é quarta-feira às 11 da manhã, é um horário um pouco, né, difícil, porque muita gente trabalha, então, não consigo e tal. Mas eu queria falar para vocês primeiro falarem com os seus jovens, né, dos seus projetos, das suas iniciativas, e caso vocês não possam ir para acompanhá-los, eu vou estar lá. Então, vocês podem falar assim, olha, pode ir, procura pelo Rodrigo e tal, eu vou estar lá. E é muito importante que a gente consiga comparecer, né, que cada grupo, que cada coletivo consiga mandar os seus jovens para estar junto lá conosco, para a gente primeiro conhecer esse programa, entender que ações eles têm pensado e até dar feedbacks do que a gente, de fato, precisa ou não, né? Porque, às vezes, eles vêm, apresenta esse programa, que vai ter uma série de ações, e aí, dentro do que eles apresentarem, dialogando com a juventude do território que está ali presente, eles conseguem entender o que é mais interessante para cada região, e aí, de repente, uma iniciativa, inicialmente, que eles tinham pensado, eles veem que a segunda é a melhor, e aí isso é importante para eles saberem, de fato, o que o território, o que essa juventude quer e precisa, né? Então, esse recadinho, antes da gente entrar na nossa pauta, pedir para que vocês articulem. Eu vou mandar no grupo da rede, no WhatsApp, o flyer que ele me mandou, divulgação, que aí tem exatamente lá os dados, né? Arena Fernando Torres, a partir das 11 da manhã, com o secretário de Juventude, com o Paulo, que é o responsável da secretaria no nosso território, também vai estar lá presente. Ele já está articulando com alguns jovens, mas ele pediu que os jovens da Rede Madureira estivessem presentes, porque a gente teve esse diálogo há pouquíssimo tempo. Eles ficaram super animados com o projeto da rede, com as possibilidades de desdobramentos que isso pode ter, de parcerias entre a Secretaria de Juventude e a Rede Madureira, né, com os grupos que ela contempla. Então, pensando nisso, eu estou repassando essa convocatória para que vocês, individualmente, cada um nos seus grupos, façam esse chamamento para essa juventude de vocês. Mas eu só tenho 2 jovens, não tem problema. Se tem 2 jovens, se tem 10, se tem 50, não importa. Nós somos muitos, né? E aí, quem tiver jovem no seu grupo, fala sobre esse encontro com a Secretaria de Juventude. Se não puder estar junto para acompanhar o seu jovem, não tem problema, porque eu e o restante da equipe de coordenação da rede vai estar lá presente durante o evento. Então, para ele não ficar deslocado, pode pedir para procurar por mim, ou por Sheila, ou por Daniel, enfim. Eu posso vou mandar essas informações mais detalhadas lá no grupo do WhatsApp, até porque a gente não está com todo mundo aqui ainda. Né? Mas é só para vocês saberem, vai ser na próxima quarta-feira, às 11 horas, aqui em Madureira, na Arena Fernando Torres. Tá? Eu posso até depois gravar um áudio com tudo isso que eu falei aqui e disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, para quem ainda não chegou ou não vai conseguir estar hoje. Mas a gente tem esse primeiro recadinho desse encontro, quarta-feira, às 11 horas, com a juventude, né? Então, Elaine, que está aqui, que está representando tanto a comunidade da Serrinha, quanto o Império do Futuro, seria muito bacana se a gente conseguisse que alguns jovens, né, algumas crianças do Império tivessem. E aí, pensando juventude, o nosso país entende juventude dos 15 aos 29 anos. Né? Então, se você tem um jovem de 15 anos, ou se você tem um jovem de 28, ele também está dentro desse guarda-chuva da juventude, então pode. Então, essa juventude é entre 15 anos de idade e 29 anos de idade. Eu já não sou mais jovem, já saí fora dessa, infelizmente, mas vou estar lá. Mas é isso, jovens de 15 a 29 anos, para estarem lá, para baterem esse papo com o secretário, para ouvirem o que eles pensaram para esse território e para fazerem essa troca também de entender se o que eles pensaram é de fato interessante e é isso que a juventude do território quer, ou se a juventude prefere uma coisa por outra, né? Então, isso só vai acontecer se esse diálogo acontecer. E para a gente também se fazer presente e mostrar que a Rede Madureira está, de fato, querendo pensar fortemente a melhoria do nosso território, principalmente nessa retomada que a cidade vai começar a promover, né, a partir da proximidade de todo mundo vacinado a partir dos 18 anos. Passado esse recado, Marcos, eu não sei se você está aqui só para participar da gente, se você quer falar alguma coisa, como é que é? Você está aqui só de ouvinte hoje, você quer falar? Seu microfone está fechado. Ok, agora, está me ouvindo? Agora estamos ouvindo.
Boa noite, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Ana Lúcia, fiquei maravilhada com o seu projeto e quero conversar com você, porque, além de agente da cultura, né, eu também sou voluntário em algumas ONGs, tanto aqui em Madureira quanto em Santa Cruz, enfim. Mas, aproveitando essa oportunidade que o Rodrigo me deu, para dar um spoiler, né? Na quarta-feira também, nós, da Secretaria Municipal de Cultura, vamos estar lançando um fomento. Se chama FOCA, né? Fomento à Cultura Carioca, e que vai contemplar tanto CPFs quanto CNPJs, valores de 25 a 200 mil, e o objetivo é contemplar o máximo, né, de artistas, de fazedores de cultura, de realizadores das regiões norte e oeste, das APs 3, 4 e 5, à exceção da Barra da Tijuca. Toda a cidade vai ser contemplada, mas o foco do secretário Marcos Faustini é a região menos favorecida, que vem sempre sendo esquecida e que agora, nesse momento, tem um secretário que veio, né, oriundo de Santa Cruz e tudo mais, então tem essa preocupação. E aí vai prestigiar esses realizadores de cultura nessa região. Então, também na quarta-feira, teremos o lançamento do FOCA, que é o Fomento da Cultura, e aí eu me coloco à disposição para aqueles que quiserem, depois do dia 28, ter informações, até ajuda para inscrever o projeto, né? Enfim, a gente vai estar mobilizado, a Secretaria de Cultura vai estar mobilizada para ajudar, porque a gente quer realmente que as pessoas participem, que todos participem. Obrigado, Rodrigo. Muito bacana. Eu joguei essa bola para ele, porque ele já tinha falado comigo em off, mas eu não sabia se podia falar antes da quarta-feira. Eu falei assim, bom, vou jogar para ele, que se puder falar, ele já fala. Obrigado. Mas pensando nisso que o Marcos trouxe, a Rede Madureira também, como vocês sabem, a gente tem um banco de consultores, de pessoas que estão ali para dar as oficinas, né, que vão acontecer ainda esse ano e ao longo do ano que vem. Então, a gente já está pensando nesses editais que são voltados para essa região e que tem essa facilidade, como o Marcos falou, de CNPJ e CPF. A gente também está pensando aqui em começar a disponibilizar oficinas que são voltadas especificamente para esses editais que a gente vai conhecer na quarta-feira, a partir da quarta-feira. Então, a gente está pensando num encontro como esse no Google Meeting, para a gente fazer a leitura do edital juntos, para tirar dúvidas, aí, de repente, a gente pode até convidar o Marcos de novo para estar junto com a gente nessa leitura. A partir disso, a gente pode disponibilizar também dias para consultorias, para vocês trazerem as ideias para os consultores, e os consultores lerem junto com vocês, entenderem o que está legal, o que não está, o que está faltando, dúvidas com o orçamento, enfim. A partir disso, quando a gente tiver conhecimento desses editais, a gente vai organizar uma série de encontros pensando em ajudar o maior número possível de pessoas da região da Grande Madureira para que elas consigam se inscrever, né? Porque é uma oportunidade muito bacana, né, que a gente está tendo agora, depois de tantos anos, né, quase 2 anos aí de precariedade, de todo mundo, principalmente o setor da cultura, né? Então, se a gente puder viabilizar que o maior número de pessoas possíveis consigam, pelo menos, se inscrever, né? E, a partir daí, terem uma possibilidade de algum fomento, vai ser muito bacana para a rede e para o território, principalmente, né? Porque a nossa grande missão aqui é fazer com que esse território da Grande Madureira volte a respirar e volte a ter os seus empreendimentos, as suas ações acontecendo, a cultura a todo vapor no território, como sempre foi. Então, a gente vai aguardar ansiosamente a divulgação desses editais aí para a gente ler direitinho juntos, entender em que categoria eu me enquadro, até quando... Eu não tenho CNPJ, mas aí Marcos já trouxe que pode ser CPF também. Então, isso tudo, essas especificidades, a gente vai entender a partir de quarta-feira. E aí, a partir disso, a gente também vai se disponibilizar a estar junto para ajudar esses empreendedores, esses grupos, esses empreendedores individuais, a inscreverem nos editais que a gente vai conhecer a partir de quarta-feira. Então, 2 recadinhos. Esse que o Marcos trouxe, que a Secretaria de Cultura vai trazer esse FOCA, né? Também vai divulgar na quarta-feira, vai fazer o lançamento, e a partir daí... Você acha que já na quarta a gente tem os editais, Marcos? Então, provavelmente, porque está tudo muito
muito fechado ainda, cheio de segredo, né? O secretário. Ah, entendi. Vamos esperar, então, oficializar. Eu não tenho muitos detalhes. Esse é um spoiler que eu consegui trazer, né? Mas então, Ana... Eu reitero a questão, eu me coloco à disposição de vocês também para ajudar. Então, tão logo tem o edital, eu já te encaminho e a gente já divulga. Isso. Ah, maravilhoso. Ana, então, esse da cultura, eu acho que não vai ser um lançamento aberto como vai ser o da juventude, né? O da juventude, a gente recebeu o convite para estar presente com a nossa juventude lá na Arena Fernando Torres, aqui no parque, às 11 da manhã. Eu acredito que esse da cultura não seja aberto, ou pelo menos a gente não recebeu o convite ainda. Então, nesse caso, eu acho que a gente vai ficar sabendo pós-cerimônia de lançamento do programa, né? Mas eu acredito que se for na quarta, no mesmo horário ou à tarde, na quarta à noite ou na quinta-feira de manhã, a gente já saiba os detalhezinhos de como é que vai ser, quem pode, quem não pode se inscrever, qual a margem de projetos, que região que eu sou a P3, qual projeto que eu posso me inscrever. Enfim, eu acredito que na quinta-feira ou até mesmo na quarta-feira, no fim da tarde, a gente já tenha isso, já saiba mais disso. Mas esse que o Marcos trouxe agora para nós, ele não vai ser aberto à participação para todo mundo. O que a gente recebeu o convite para estar presente, né, presencialmente lá com eles, é o que vai acontecer aqui em Madureira, na Arena Fernando Torres, quarta-feira, às 11 da manhã. Então, esse a gente está pedindo para que vocês convoquem a juventude, porque o interessante, o que eles querem é que, de fato, a juventude esteja presente para bater essa bola, né? Então, não adianta só eu, Rodrigo, que já fui expulso da juventude há alguns aninhos, tá lá para conversar com eles. Eles querem que a juventude esteja lá presente também, para eles poderem bater esse papo diretamente com eles. Mais ótimas notícias, vamos nos preparar, né? Quem tem aí as ideias já vai começando a colocar essas ideias aí em papel, já vai rascunhando, pensando que coisas podem ser feitas, o que vocês pensam em tirar desse papel. E a partir daí a gente vai marcar alguns encontros extraordinários. A nossa rede ela está se encontrando uma vez por mês, mas a partir dessas notícias, a gente vai fazer um encontro, muito provavelmente na metade de agosto, para fazer a leitura do edital juntos. E a partir daí, quando a gente lê o edital e souber até quando pode se inscrever, a gente vai marcar uma série de consultorias para a gente estudar individualmente cada proposta de cada um, ajudar a inscrever, tirar dúvidas com documentação, essas coisas todas. Então, no mês de agosto, a gente muito provavelmente vai ter um encontro ou dois antes da nossa reunião mensal, que é sempre a última segunda-feira do mês. Então, mas isso tudo a gente vai mandar no grupo, vai mandar por e-mail, vai avisar com todo mundo com alguma antecedência. Mas, ótimas notícias, a gente já está animado aqui para as coisas começarem a acontecer. A gente está a 10 minutinhos, mas eu acho que a gente consegue fazer ainda, a gente pode se estender um pouquinho mais. A gente está tentando fazer com que essa reunião dure 1 hora, né? Mas a gente vai esticar um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho depois das 8. Então, a gente provavelmente vai entrar um pouquinho até umas 8h20, máximo 8h30. 9h30, né? Porque são 8h40, 8h50 agora. Esse encontro é para a gente bater uma bola e pensar junto. A gente começou na semana passada a pensar a educação e a pensar de que maneira a rede, os empreendedores, os grupos conseguem dialogar com a educação no território, com essa educação formal, né, pensando nas escolas, né, primárias, secundárias, e pensando também essa educação informal ou voltada para a profissionalização ou para preparação para fazer o Enem, para entrar na universidade. Então, dialogar com esses vários espaços de educação, educação formal ou não, né? Pensar projeto social também, que trabalhe com educação, com reforço escolar, de que maneira a rede pode estar junto. Algumas pessoas da própria rede já fazem parte, são professores ou têm projetos sociais que são voltados para essa questão de leitura, de reforço escolar, de reinclusão na escola, né, de pessoas que evadiram por algum motivo, ou de inserção desses jovens dentro das universidades através de pré-vestibular comunitário. Então, a gente tem uma série de coisas. E aí eu vou ler o que foi levantado no último encontro, e aí, a partir disso, vocês, depois que eu ler as diretrizes que a gente compilou no último encontro, eu abro, então, para que vocês falem se sentiram falta de alguma coisa, se é isso mesmo. A gente vê isso e bate o martelo com relação ao que a gente pensa de interação e de ajuda, de atuação da Rede Madureira para esse campo da educação.
Então, vamos lá. A gente tem um compilado aqui do que foi falado no último encontro, né? A gente tem como primeiro ponto aqui, ó, mapear as escolas públicas, municipais e estaduais. Esse é um primeiro ponto que foi trazido por vocês aqui, né, no nosso bate-bola, né? Fazer esse mapeamento, entender que equipamentos escolares são esses, onde estão, em que bairro, se é de ensino fundamental, se é de ensino médio, se trabalha com um turno integral, né? Porque a gente tem diversas escolas com diferentes aspectos, né? Tem escola noturna também, uma escola no território, a ministra Edgar Romero é um exemplo disso, né? Ela, durante o dia, é uma escola municipal e, à noite, ela se transforma numa escola estadual. Então, ela atende todos os públicos. Então, a gente fazer esse mapeamento e entender esses equipamentos da educação formal e, principalmente, municipal estadual, né, as escolas públicas, aonde eles estão dentro desse nosso território da Grande Madureira. Conectar as escolas com os grupos populares e com os movimentos sociais da região, assim como os mestres e mestras tradicionais com a escola, né? Que é aquela coisa que a gente já vem trazendo há algum tempo, que é de fazer com que essa escola, de alguma maneira, se abra, né? Para que essa cultura do território, para que esses saberes desses mestres que a gente tem espalhados pelo nosso território, para que eles possam dialogar mais efetivamente, né? Para que não fique só no dia do folclore, a criança sai lá pintadinha, ou no dia do índio, para que essa interação aconteça ao longo do ano, né? E aí, pegando o mote da Lei 10.639, depois da 11.000, que inclui as culturas indígenas também, a gente pensar de que maneira a gente consegue estar de uma maneira mais atuante, aproveitando esses mestres que a gente tem no território, aproveitando essas tradições e culturas que a gente tem no território, de que maneira a gente consegue fazer com que essas culturas, esses mestres e esses saberes possam estar mais dentro desses equipamentos que são da região da Grande Madureira, né? Então, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto que foi levantado é mapear e destacar entre esses equipamentos e entre esses mestres as escolas de samba, os grupos de bate-bola, os grupos de jongo, capoeira, funk, charme, hip-hop, dança afro, etc. Ou seja, fazer também, paralelo ao mapeamento das escolas, um mapeamento também desses mestres e desses saberes, para que a gente consiga saber exatamente quantas escolas a gente tem e quantos mestres e qual a diversidade cultural que a gente tem no nosso território, para, a partir daí, né, propor esse diálogo e essa interação. Então, é importante também esse mapeamento para a gente entender essa diversidade cultural que a gente tem no nosso território, de mestres, de grupos, de manifestações, de ritmos, enfim. Mapear e conectar mestres e mestras tradicionais da região para visitas planejadas a partir do projeto de memória e de saberes populares. E aí foi sugerido aqui um modelo que pode ser de inspiração, que é o modelo do projeto Conexão de Saberes. Não sei se todos conhecem, mas a gente tem alguns educadores que atuaram junto e que conhecem o projeto, então eles sugeriram que a gente tivesse como inspiração essa iniciativa que já aconteceu tempos atrás, para que a gente consiga efetivar essa interação e fazer com que esse mapeamento de escolas e de grupos e mestres, eles dialoguem de fato, né? Para que não fique só assim, levantamos o número de escola, levantamos o número de mestres e de grupos, e é isso, vamos ficar com esse mapeamento na mão sem fazer nada, né? O que, de fato, a gente quer é que essas escolas se abram e dialoguem com esses mestres, com a cultura do território, né? Fazendo, de repente, incursões pelo bairro, para entender a história do lugar, recebendo esses mestres dentro do espaço escolar, para roda de conversa, para contação de história, para apresentação artística cultural, enfim. Contribuir para o conhecimento e valorização do patrimônio cultural da região, com base no circuito turístico. E aí, entre parênteses, aqui botaram um referencial, que é o grupo do Guiadas Urbanas, né? A partir do mapeamento que ele já tem, a gente conseguir contribuir para esse conhecimento e valorização do patrimônio cultural da região. De repente, propondo essa questão, né, da gente, de repente, fazer essas guiadas, esses passeios do território com essas crianças, ou organizar grupos e professores, de repente, fazer com os professores das escolas, e esses professores reproduzem com seus alunos, porque é meio complicado, às vezes. As próprias escolas têm um pouco de medo de tirar aluno de sala de aula, né? De tirar aluno do espaço escolar, né? Envolve segurança, se acontecer alguma coisa, o aluno
é responsabilidade da escola, porque está no horário escolar. Então, às vezes, coordenação pedagógica, direção, não gostam de passeio fora dos muros da escola, né? Então, de repente, esse trabalho vai ser mais possível e viável de acontecer logo, se a gente sensibilizar a equipe de professores e propor que esses professores façam esse passeio, que a partir daí eles possam replicar ou fazer com seus alunos também. Encontro de formação com educadores da região para estudo e intervenções pedagógicas sobre a história e a memória da região. Contribuir para o conhecimento e valorização do patrimônio cultural da região, com base no circuito turístico. Demonstrar quais os patrimônios da região, a partir de decretos, leis e outros meios oficiais, estão presentes. Né? Então, às vezes a gente passa de ônibus ou a pé todos os dias por vários lugares e não sabe que aqueles lugares são patrimônios que foram tombados. Muitos deles, até por esse desconhecimento da população, acabam sucumbindo, né? São demolidos, dão lugar para empreendimentos e tal, porque se a população não conhece que aquilo é um patrimônio tombado e reconhecido, ela não tem como defender também, né? Então, são várias ações contempladas nesse item aqui, né? Que ao mesmo tempo que a gente faz com que as pessoas conheçam, a gente também garante que essa população adote esses monumentos, né? Tanto materiais quanto imateriais, e que caso venha alguma coisa ligada à especulação imobiliária, alguma coisa do tipo, a gente consiga ter um apoio, uma adesão muito maior da população local, porque eles, de fato, conhecem e se apoderam desses territórios, desses patrimônios do território. Então, é importante fazer com que essas pessoas conheçam, né? Produzir materiais de apoio didáticos consistentes sobre a história e memória da região, para distribuição em escolas, né? Com possível chamariz de encontros, de formação, com aplicação direta no cotidiano escolar. Então, de repente, a gente tem aqui alguns educadores, né? Então, aproveitar que a gente tem esses educadores na rede para que esses educadores possam, de repente, elaborar algum material didático, algum material que a gente possa fazer impresso ou até mesmo digital, né? Animação, algum material em vídeo que a gente possa fazer para distribuir para essas escolas, para que esses professores tenham esse material em mão, né? Porque muitas das vezes o educador também ele não tem acesso a essas informações mais detalhadas e, por não conhecer, acaba não transmitindo isso para os alunos, né? Então, de alguma maneira, a rede pensar, né, em produzir esse material, não sei se impresso, não sei se digital, não sei se através de um site. A gente pode pensar juntos como esse material didático chega até essa escola, mas produzir e pensar esse material didático baseado nessas histórias e memórias da Grande Madureira, da região onde essa escola está inserida, para que a gente consiga fazer com que o cotidiano dessa criança entre, né, em todo o material didático e a trajetória escolar que ela tem. A gente tem muitas escolas que têm só o primeiro segmento no nosso território, né, ou seja, vai de 0 à quinta série agora, né, antiga quarta série, e depois disso a criança sai para estudar em outro lugar. A gente hoje já tem algumas escolas de ensino médio, mas muitas das vezes as crianças estudam até o 5º ano e a partir daí vão para outros territórios para dar prosseguimento aos estudos. Mas a gente conseguir produzir esse material para pensar. Esse compilado são 8 itens, né, 8 pontos, né, que se a gente for pensar cada um deles, tem vários desdobramentos desse ponto maior, desse tópico, né, que foi levantado, mas, a princípio, são esses 8 tópicos que foram levantados no nosso último encontro, e aí agora a gente está trazendo esses tópicos mais sistematizados, né, mais compilados, para que a gente, a partir disso, possa entender se faltou alguma coisa, se alguém do último encontro para cá lembrou ou pensou em mais alguma coisa que a gente possa pensar que é viável da rede auxiliar na educação do território, e a partir daí a gente bater o martelo nesse item educação e partir para outras questões, né? Pensar políticas de mulheres ou pensar a própria questão de juventude, enfim, a gente vai decidir juntos qual vai ser o próximo item que a gente vai pensar essa normativa que a rede vai atuar. Mas para a educação que a gente sistematizou do nosso último encontro foi isso. A partir disso, alguém tem alguma outra sugestão? Alguma coisa que sentiu falta, que não ouviu dentro do que foi dito aqui? Vai lá, Guiadas levantou a mão e Bicuda também.
Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu ligar aqui a câmera. Oi. Então, Rodrigo, eu achei bem bacana essa leitura que você fez aí. Acho que está bem amplo. Mas uma coisa que a gente experimentou quando a gente fez o Guia dos Humanos nas escolas e quando a gente deu apoio lá ao Rolê na Penha, com a galera da Bernardo Vasconcelos, é o contato com a CRE. Porque daí fica mais fácil e fica mais centralizado. Porque se a gente tiver que sair para visitar cada escola, para poder entender a necessidade, como você falou, tem educador que não tem o costume ou não fica à vontade de deixar os alunos saírem da escola. Já tem escola que, na hora, a gente tem aqui um corpo de profissionais que toda vez que tem uma excursão ou algo que os alunos precisam sair daqui, acompanha. Então, assim, eu acho que se aproximar da CRE seria interessante para poder entender como que a CRE daquela região atua, ou até mesmo se ela pode fazer essa sugestão nas reuniões que eles têm. E aí seria um ganho para a gente, não só de ir até a CRE, mas talvez tentar trazer alguém da CRE para estar próximo da gente também, construindo aqui na rede. Esse foi o primeiro ponto que eu achei interessante e relevante de falar. Sim, importante. É a gente tentar, de alguma maneira, fazer essa mesma articulação que a gente está começando a desenhar, tanto com a cultura quanto com juventude e mulheres, a gente também tentar fazer esse diálogo mais direto com a educação, no caso, né? Seja com essa gestão regional, através das CREs, ou até mesmo com a secretaria, né? Se a gente conseguir uma audiência ou um contato de alguém. Mas anotado aqui. Então, articulação, botei aqui, articulação CRE/Secretaria de Educação. Bicuda. Ô, meu amigo, boa noite a todos. Evandro. Desculpa me atrasar, tem uma coisa para fazer aqui na rádio. Vou falar dois pontos. Eu peguei um pedaço que você falou aí, Rodrigo. Repita aquela questão do programa da rádio aqui. Boa noite, Marco. Estou vendo o Marco aqui, Marco Antônio, que trabalha com a gente lá na rádio, do programa Hora da Escola. A gente não teve uma boa experiência com a CRE nesse primeiro momento. Vou te dizer por quê. Eu também não sei se, de repente, é por questão do programa. Fizemos contato, né? Vou dizer assim, né, Marco? Fizemos contato lá com a CRE para conversar com a diretora e aí a gente teve uma coisa muito chata. A diretora lá, a Vera, o nome dela, a intenção dela, a nossa intenção é expandir a programação da rádio, do Hora da Escola para todas as escolas, né? Mas parece que ela tem alguma coisa aqui com a escola Irmã Zélia, porque nós começamos o trabalho com a Irmã Zélia, a escola Irmã Zélia, com a diretora daqui, e aí a gente tentou marcar uma reunião com ela e a diretora da escola, ela não, sabe, ela percebi que ela deu um pouco para trás, enfim. E eu já ouvi falar que ela não é muito flexível, em todos os sentidos. Então, eu vou repetir aqui, vou colocar a rádio à disposição. Se vocês tiverem contato com outras escolas, estadual, municipal, federal, mesmo que seja aqui da região ou fora, a gente pode marcar uma reunião, convidar os professores para vir aqui na rádio. Por quê? O programa Hora da Escola vai ter um quadro a partir do mês que vem, vai se chamar Sala dos Professores. Essa Sala dos Professores vai ser como? Vai ser professores de outras escolas, né? Além da escola Irmã Zélia, vai estar ali, vai ser comandada pela diretora e os professores da escola Irmã Zélia, que agora era 1 hora de programa, vai ser 2 horas de programa. O pessoal está pedindo mais a programação da Hora da Escola um pouco mais, então vai ser estendido para 2 horas de programa. E vai ter outros quadros, como a hora do aluno, mas essa sala de aula, a sala dos professores, é justamente para trazer as escolas do estado, do município, outras escolas para dentro da rádio. Para fazer, eu escutei a parte de tirar levar as crianças para poder fazer excursões, fazer alguma coisa assim. Eu estou sabendo que na segunda-feira, dia 2, as aulas aqui na escola Irmã Zélia voltam 100%, os alunos vão voltar 100%, é o que eu fiquei sabendo, as escolas municipais. É isso. Então, eu acho que a gente tem que ter com muito cuidado para chegar lá na CRE. Estamos aqui de Rocha Miranda, que eu sei que fica aqui em Rocha Miranda, porque ela não é muito flexível. Não foi com a gente, e eu já ouvi falar que ela não é muito flexível. Entendeu?
Então, a gente tem que tomar cuidado até para a gente não queimar o nosso trabalho. É o que eu penso. Não, entendi. O que eu acho que é isso, né? A gente vai procurar, né? Vai pedir uma audiência, uma reunião para conversar, para explicar. E aí, se ela aderir, tudo bem. Senão, a gente continua fazendo esse trabalho mais direcionado com as escolas, com a direção de cada uma das escolas e não com essa coordenação da regional, né? Sim, porque o projeto Hora da Escola não tem nada a ver com a CRE. Sim, o projeto é um espaço da rádio com as escolas, não é Uhum. com a CRE. Claro que o pessoal do município é subordinado à CRE aqui de Rocha Miranda, mas tem o pessoal do estado, que a gente pode trazer também, enfim. Tá bom, Rodrigo? Desculpa incomodar, desculpa interromper vocês aí. Nada, imagina. Agora o espaço é justamente para isso, para sugestões. Me diz uma coisa, esse programa, ele é mensal, ele é semanal, como é que é? É semanal, de segunda a sexta-feira. O programa começou com 1 hora de duração. O Marco costuma ouvir o programa, né, Marco? Se você quiser depois dar uma opinião, pode falar. O programa começa às 8 da manhã e termina às 9. Porém, como as aulas no programa tem muita evolução, estão sobressaindo muito bem, o pessoal tem gostado, principalmente na hora que fala da parte de história, tem geografia, tem matemática, enfim. Então está ultrapassando um pouco, e era para acabar às 9, está acabando 9h30, então eu vou botar para as 10. Vai ser a partir do mês que vem, vai ser de 8 às 10 da manhã. Né? Então, porque a gente pode pensar em, de repente, trazer, até uma questão do bate-bola, né? Dentre essas questões, né? Até pensando que uma das sugestões é justamente fazer com que esses mestres e esses saberes possam, de alguma maneira, começar um diálogo maior com os equipamentos da região. De repente, nesses programas, a gente pode instituir quinzenalmente ou uma vez por mês, que, para além dos educadores, a gente tenha também algum mestre ou algum professor de história que faz um trabalho de turismo, alguma outra pessoa que vai fazer esse diálogo com esse pessoal da educação, né? Justamente para trazer esse outro lado de conhecer essa história do território e entender de que maneira esses outros espaços não formais da educação podem dialogar com o conteúdo que é produzido dentro do espaço formal. Porque acho que uma das grandes metas é justamente a gente conseguir fazer com que a escola se abra para dialogar com o território que ela está inserida, né? Pensando nessa questão de que tudo é educação, né? E aí, partindo desse conceito mais abrangente do que é educação, não só essa coisa conteudista, né, de você passar conteúdo e fazer com que a criança decore, entendendo que a educação também ela entender o bairro, entender o nome da rua que ela mora, quem é esse cara, por que o nome da minha rua é esse? Então, você está falando isso essa semana mesmo, né, Marco? A semana que passou agora, o professor de História, Geografia, estavam dialogando, falando sobre isso mesmo, né, Marco? Contando do Rio de Janeiro, como surgiu. Então é isso mesmo. Então, justamente essa sala dos professores que vai acontecer, que acredito que vai ser toda quarta-feira, é justamente para trazer esses professores para dentro da sala de aula, no caso, dentro da sala da rádio, para debater esses assuntos. Eu acho que, poxa, excelente. E aí é o que eu estou falando. Vai ter esses professores e, para além dos professores, um mestre ou um empreendedor local que trabalha com a culinária, de repente uma baiana do acarajé, ou alguém que faz um cozido, ou uma tia dessas do samba que faz um prato da Feira das Iabás, entendeu? A gente colocar professor para dialogar com esses outros sabedores, né? A rezadeira, a tia que é parteira e que hoje é uma senhora, mas que fez muitos partos e ajudou a trazer muita gente no mundo. Então, fazer esse diálogo para a gente reforçar a importância dessa via de mão dupla, né? Entender que a educação é esse espaço formal, conteudista, de ficar lá sentado ouvindo o professor falar, mas é também para fora dos muros da escola. E aí entender que essa educação ela só é completa se a gente consegue ver esse diálogo acontecendo, da escola com o território e do território com a escola. Então, acho que a gente pode partir por esse viés, de repente, aproveitar o programa Hora da Escola, aproveitar a sala dos professores, para ter os professores e algum mestre, algum empreendedor, algum agente do território para fazer esse bate-bola. Eu acho que pode ser um bom caminho. E aí, paralelo a isso, a gente tenta as articulações com a CRE, com alguém da Secretaria de Educação, que é essas coisas que a gente já está tentando fazer também.
Poxa, então tá ótimo. Uma ótima sugestão. Agora só falta vocês aparecerem na rádio. Já fiz o convite, já estou há um mês conversando com vocês aqui e estou aguardando a visita de vocês aqui. Pois é, a gente precisa entender como é que a gente faz, assim, se é o programa, porque inicialmente você disse que tinha a disponibilidade de um horário, né? Para vocês, tem, final, a gente Então, arruma, né, Marco? a gente tem que pensar, de repente, fazer um programa, Rede Madureira, pegar uma hora aí da programação, para a gente fazer também esse rodízio de empreendedores falando, trazendo música, trazer o DJ do Viaduto, depois um bloco afro. Vamos pensar esse programa direitinho aí. A gente vê uma faixa de horário e aí a gente faz esse rodízio entre os empreendedores e os grupos da rede para ocuparem essa grade aí. De repente, ter uma pessoa que é o mestre de cerimônias para ter uma linha condutora, né? Mas ter sempre alguém que vai ser o carro-chefe da noite, ou do dia, ou do horário. Depende só de vocês. É isso, vamos pensando. São muita coisa. Eu sou objetivo, né, Marco? Eu sou bem objetivo. A gente tem que planejar bem, mas eu não esqueci, não. Estou pensando aqui. Tá bom. De maneira que vai ter. Tem uma equipe imensa aqui, olha quanta gente aqui pode apresentar o programa aqui, que maravilha. Mas a ideia é fazer com que seja rodízio, entendeu? A gente não tem um apresentador fixo, mas a gente aproveitar justamente essa diversidade de pessoas que a gente tem na rede, para essas pessoas todas ocuparem esse espaço, que eu acho que é um espaço importante para dialogar com o território, e até com fora do território, porque já que é uma rádio que está na web também, eu acho que isso é fundamental. A rede, a gente está pensando também nessa questão da articulação com questão de ecologia, de meio ambiente, a Bicura também tem essa pegada, então a gente entender a importância desse meio ambiente, dessas árvores, desse replantio aí das nossas encostas, então tem uma série de coisas que a gente está pensando, mas vai rolar, vai rolar. Então tá bom. Quer falar alguma coisa? Depois Tânia também. Você quer falar alguma coisa? Não, Marcos, que eu vi que você levantou aí, falou alguma coisa? Então, não, eu estava só reforçando o convite do Evandro, eu estava dizendo que talvez seja a oportunidade para eu voltar, porque eu também tinha um programa e parei o programa era voltado, né, para as favelas e para as comunidades, eu convidava todos e, de repente, pode ser uma oportunidade, eu fiquei até animado. Poxa, aí, tá vendo? Todo mundo junto no programa aí, eu acho que vai ter que ocupar aí um dia inteiro de programação, hein? Não tem espaço que não falta na rádio, eu te garanto isso. Vamos pensar, Tânia. Tânia? Não estamos ouvindo. Você consegue escrever no chat, Tânia? Porque você abriu seu microfone, mas a gente não ouve. Agora... Opa, começamos a ouvir alguma coisa aí. Ah, tá. Professora de História, eu gosto de boomer, de papéis, tecnologia me deixa enrolada. Só para poder contribuir, que no projeto no edital do Aldir Blanc, ano passado, quando a gente tentou desenvolver a partir desse ano, em janeiro, com as escolas municipais do Arte Escola, a gente encontrou de verdade todas essas dificuldades de estar desenvolvendo os projetos dentro da escola. E aí o caminho que a gente poderia percorrer agora, e que eu acho que é muito válido, eles distribuíram um documento que é um guia de como apresentar e solicitar um espaço, como solicitar atividades dentro de determinadas escolas. E aí, quando eu encaminhei para lá, eu recebi uma autorização para fazer, na verdade, eu desenvolveria em 3 escolas e recebi autorização para trabalhar em todas as escolas das 11 CREs. E isso é um documento formal da secretaria autorizando, com assinatura, tudo direitinho. Então, eu acho que também a gente posso também contribuir na confecção do documento, porque tem lá um esquema fechadinho, posso contribuir também, passar. É de domínio público, está lá na página da Secretaria de Educação, mas como já tenho salvo isso, posso encaminhar tranquilamente. E posso contribuir também com documento,
porque aí eu acho que fica melhor. Até quando a gente solicitar uma reunião com a secretaria, a gente já encaminhou um documento oficial antes, tudo direitinho. Eu sou Esse documento que você está falando está disponível no site da Secretaria de Educação? Tá sim. No Aldir Blanc, no fomento de arte escola, no segundo momento, porque as escolas estavam fechadas e a gente não conseguia desenvolver dentro das escolas, chegou-se a uma determinação que as escolas poderiam receber os projetos online, mas precisariam mandar para a secretaria um roteiro, uma espécie de release, explicando como seria desenvolvido, quem estaria dentro da escola, a equipe. Eu acho que assim, quando eu finalizei o documento, eu achei que ficou perfeito, porque aí quem lesse fica completamente ciente do que a gente está querendo. E eu acho que nesse momento cabe muito. E quando eu recebi a autorização da secretaria, a autorização não veio para desenvolver só nas 3 escolas. Veio uma autorização separada para cada uma das 11 CREs, para desenvolver com todas as escolas. Bacana. Eu acho que o caminho é esse, em paralelo a gente procurar fazer essa articulação com cada direção de cada escola, a gente, em paralelo a isso, também procurar a Secretaria de Educação, procurar as CREs. Sim. Eu acho que as coisas elas podem acontecer em paralelo, porque é justamente isso. Eu entendo que tem esse receio, né? Eu tive uma passagem muito rápida pela educação, porque depois eu resolvi ser produtor cultural e aí deixei de dar aula. Mas, inicialmente, eu era professor de História, e aí, em muitos momentos, eu tinha esse afã, né, principalmente assim, recém-formado, querendo ocupar as ruas, né, falar, vamos levar para passear, blá, blá. E aí era sempre uma resistência, né, que inicialmente eu não entendi o porquê. Mas depois eu também me coloquei do lado de quem está lá na escola fazendo a gestão, entender que é muito delicado você tá cuidando dos filhos dos outros, né, e aí você vai deixar um professor sair com as crianças pela cidade. Então, assim, às vezes essa resistência que algumas direções têm é até compreensível nesse sentido, porque, de fato, você está lidando com os filhos de alguém e que está ali durante aquele período a seus cuidados. Então, nesse sentido, eu até compreendo a resistência que essas escolas têm, mas eu acho que conforme a gente for se aproximando e conforme eles forem entendendo, né, os objetivos, né, das ações da rede para com a educação, essas coisas elas vão ficar um pouco mais fáceis. Mas é esse primeiro momento mesmo, esse primeiro contato. Então, eu acho que essa sua sugestão da gente sistematizar todas essas sugestões que a gente tem aqui hoje, levantadas por todos, né? Num documento de apresentação, por exemplo, né? Olha, nós somos a Rede Madureira, a gente quer trabalhar junto com a educação nesses pontos específicos e a gente trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Eu acho que apresentar isso já faz com que eles consigam entender um pouco melhor, né? Porque às vezes só chegar e falar assim, oi, eu queria fazer um trabalho aí dentro da sua escola. A pessoa fala, tá, mas quem é você? De onde você veio? Né? E escola tem muito essa coisa, qual é o seu projeto? Cadê o político pedagógico? Qual vai ser a didática? Qual é o método que você vai usar? Então, a gente vai usar e abusar de vocês, professores, que eu sei que a gente tem aqui, para ajudar a gente na elaboração desse projeto político-pedagógico, dessa metodologia que a rede vai usar junto das escolas, porque eu sei que é uma exigência que eles têm, que você traga isso detalhado, de que maneira você vai trabalhar esses conteúdos que você propõe dentro do espaço escolar. Então, eu acho que é um documento que a gente já pode pensar, a partir disso aqui que a gente sistematizou, a gente elabora esse documento, pode encaminhar para essas escolas individualmente, encaminha para a CRE e também para a Secretaria de Educação. E nós aqui de antemão, né, que estamos aqui na frente coordenando a rede nesse momento, eu me comprometo a tentar também, da mesma maneira que a gente conseguiu fazer, ter essa audiência, esse encontro com a cultura, com a Secretaria Especial de Mulher, de Política para a Mulher e com a juventude, a gente também tentar esse diálogo com a educação, e aí a gente vai precisar tanto no nível municipal quanto estadual, porque a gente tem algumas escolas estaduais aqui, e eu acho que uma escola estadual que é muito importante que a gente consiga diálogo e trabalho é o Carmela Dutra, porque é um espaço de formação de professores, né? É um instituto de educação antigo, tradicional, que forma professores,
Então, eu acho importante que a rede consiga fazer um trabalho muito direto e próximo desses alunos que vão ser os futuros educadores desse primeiro segmento daqui a alguns anos. Então, a gente pode elaborar esse documento juntos a partir dessas proposições que a gente aprovou aqui. Estou entendendo que a gente está aprovando. Alguém tem alguma questão, alguma coisa que não concorda dentro das coisas que eu li? Porque aí a gente já bate o martelo e aí já parte para essa segunda etapa, que é elaborar esse documento formal com essas diretrizes e começar a procurar as direções, a CRE e as secretarias de educação. Todo mundo de ok? Estou falando silêncio, eu estou entendendo que é tudo ok, né? Dou-lhe uma. Para nós aqui tá ok, hein? Tá ok. Concordo. Então, a gente aprova essas diretrizes aqui que eu acabei de ler. Eu acrescentei aqui a questão desse diálogo com a CRE. Coloquei também essa proposta de ter um espaço na Rádio Bicuda para programação, seja dentro do Hora da Escola, seja pensando um programa individual, a parte da rede. A gente vai bater essa bola mais esmiuçadamente com cada um, né? Entender como é que é essa disponibilidade para a gente fazer esse rodízio, porque eu entendo que é interessante que a gente consiga fazer esse rodízio para que a gente tenha várias pessoas à frente, né? Protagonizando esse programa, para que não seja só um, né? Porque afinal somos uma rede, somos muitos, e é importante que esse diálogo e esse rodízio aconteça, né? Para que as pessoas que estejam ouvindo também entendam a diversidade que é a rede, né? Que não é um uníssono, né? Que a gente tem vários grupos que estão no mesmo território que dialogam. Então, é importante que vocês aí comecem a tirar o radialista de diante de vocês, para assumir essa questão aí também. E aí não vai ficar só com um não. Vamos fazer isso virar aí. Celso botou aqui. Estamos elaborando um projeto com um desenho valorizando patrimônios e pessoas importantes ligados da Grande Madureira. Eu acho muito interessante, Celso, porque uma das coisas que a gente, inclusive, diagnosticou, pensando na nossa rede, é que a gente tem muito poucas pessoas das artes plásticas. E aí, quando eu falo artes plásticas, eu estou falando de grafite, né, dos murais de rua. E aí pensar também que a gente já tem algumas iniciativas, se a gente olha ali para aqueles pilares do viaduto, principalmente do novo viaduto ali, não sei se é Silas de Oliveira o nome do viaduto, ou é Manasseia? Manasseia é a estação, não sei agora. O novo viaduto que foi construído, né, na Transcarioca. No pilar deles, a gente já tem tem um grafite que fala sobre o jongo, né, tem um outro grafite que fala sobre a questão das mulheres negras, mas a gente entender a importância desses desenhos espalhados pelo nosso território, valorizando essa memória através desses personagens. Então, acho muito bacana a gente conseguir fazer e diagnosticar, mesmo, descobrir onde estão essas pessoas das artes plásticas do território da Grande Madureira, porque a gente sabe que elas existem, elas só ainda não estão conosco. Já temos alguns, Celso está aqui, a gente tem também outras pessoas, mas isso, Silas de Oliveira, exatamente. Mas a gente conseguir fazer com que esse setor das artes plásticas, que ele seja mais robusto dentro da nossa rede. Principalmente porque, às vezes, até as pessoas que fazem grafite, né, que estão aí trabalhando com essa questão, às vezes não se veem, né? E aí, se eu falo assim, mas você é das artes plásticas. Não, eu faço grafite, não é artes plásticas, né? Então, até nesse sentido, a gente precisa também desse trabalho de entender que, cara, isso que você faz aí no muro é arte plástica também, né? Você pode... Eu sei que tem uma questão identitária, né, do movimento, né, do hip-hop e tal, de que você quer dizer que é grafite. Mas é uma linguagem. Assim como você tem aquarela, assim como você tem uma série de pontilhismo, uma série de técnicas de pintura, você tem o grafite, você tem o trabalho com jet, e você tem outros trabalhos que são artes plásticas também, na galeria a céu aberto, que é o bairro, que é a cidade, né? Então, é um trabalho que a gente precisa valorizar e que ajuda muito, inclusive, a embelezar o território, né? Porque eu acho tão bacana passar por Madureira e ver a Tia Maria estampada no muro, sabe? Quando eu vou para a Serrinha e vejo lá a parede da Casa do Jongo ou a parede do novo espaço que o Império Serrano está promovendo dentro da comunidade.
para trabalhar as questões de projeto social, que também eles colocaram imagens de pessoas que são importantes para a comunidade. Isso traz um outro olhar, né? Para quem mora ali, para quem está passando, visitando, e traz um novo ânimo para todo mundo que passa por aquele território. Então, eu acho importante esse trabalho. Depois eu queria ver, não sei se é que, se vocês não querem falar com a gente, né, mostrar para a gente já, dar um spoiler do que vai ser isso, de repente, no nosso próximo encontro. De repente, esse projeto já pode ser um projeto aí para a gente estar, de repente, colocando no foco aí que o Marcos trouxe. Né, vamos aproveitar, né? Já que a gente já está vendo, tá vindo um fomento aí pela frente, por que não pensar essas artes plásticas, essas artes, esses desenhos do território numa galeria a céu aberto e sistematizar isso e pensar quais são seus personagens. Enfim, a gente pode pensar juntos aí numa proposta de projeto para, inclusive, colocar dentro desses editais aí que estão por vir. Antes da gente encerrar, já que a gente já bateu o martelo e já meio que desenhou quais são os próximos passos pensando na educação, eu queria só que a gente definisse, ou se alguém se candidata, a ser o nosso próximo projeto a se auto-apresentar no próximo encontro. Estão muito tímidos aí, gente. Vamos lá. Quem vai se apresentar? Quando vai ser, Rodrigo? Olha, esse encontro para se apresentar é no final do mês que vem, né? Na última segunda-feira do mês de agosto. Que deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, quanto seria. A última segunda-feira do mês de agosto é o dia 30. 30 de agosto. Ah, tá, beleza. Pode ser a gente. Pode ser? Então tá aqui. Então... Depois eu peço autorização para Carol, mas por enquanto eu digo que é. Não, vamos aproveitar que ela já falou, tá falado. Não tem como voltar atrás depois. Então tá bom, pessoal da rede, ninguém conta para Carol, ela tá na cozinha. Ô, Rodrigo, antes de encerrar, eu posso dar uma sugestão no nome do programa? Claro. Rede Madureira é show. Pô, aí, ó. Eu acho o seguinte, não sei quantas pessoas estão no grupo aqui. O programa ele pode ser comandado por 4 pessoas dentro do estúdio. Aham. Certo? A gente pode botar... Se vamos dizer, se a gente tiver 10 pessoas, aí divide, né, o grupo. Cada dia, por exemplo, se for numa sexta-feira vai um grupo, na outra vai outro, e assim sucessivamente, até chegar o próximo rodízio. E Entendi. Pode ser... Essa é uma sugestão de nome, mas aí fica a critério de todos aí. O pessoal não, eu já joguei aqui. A gente vai, então, a partir disso, acho que pode ser também um exercício bacana. A gente ir pensando em nomes para o programa, e aí vocês trazem a sugestão no próximo encontro da rede, então. Isso. Lá no dia 30. Aí, quem tiver mais sugestões de nome, depois que a gente tiver, vai sugerindo, e aí depois a gente faz uma votação aí. Mas para a gente estrear o programa quando? Ano que vem não, hein, gente? Vamos pensar esse programa direito aí. Vamos pensar, tem a votação do nome, depois vamos pensar no dia, na programação, no horário, mas vai sair esse ano ainda, tem que sair, gente. Vamos lá. Então tá bom. Então é isso, a gente já definiu, então, a gente fica, a apresentação do próximo mês fica com guiadas. E aí, eu vou colocar de novo aqui, gente, então, as informações que a gente passou aqui com relação aos 12 encontros, né? A questão da mobilização dos jovens, para quem tiver jovem no seu coletivo, no seu grupo, para estar conosco na quarta-feira, às 11 da manhã, na Arena Fernando Torres, para a gente conhecer esse encontro com o secretário de Juventude e entender quais são esses projetos, esses programas que eles pensam para o território, quais são essas propostas. É importante que a juventude da Rede Madureira esteja presente para ter esse diálogo. A gente também, a partir, de repente, do fim do dia, a gente já tem uma noção maior do que vai ser o FOCA, quais os editais que vão estar mais voltados para a nossa região. E aí a gente pode pensar, a partir dessa quarta-feira, então, qual vai ser esse outro encontro extraordinário para a gente ter aqui o Marcos de novo com a gente, de repente um dos nossos consultores, para a gente fazer essa leitura desse edital, para tirar essas dúvidas, para entender questões de documentação, de prazo, enfim. E a partir desse encontro extraordinário, depois do anúncio oficial, a gente também vai marcar uma série de consultorias com os consultores que a gente tem disponível, para tirar as dúvidas das ideias de projetos que vocês têm,
entendendo também o edital, entender o que se encaixa, o que não se encaixa. Lembrando que esse FOCA é um edital de cultura, né? Então, de repente, uma ideia que você tem assim, não sei, a gente tem que ir por esse viés cultural, no caso desses editais especificamente. O da juventude a gente vai conhecer na quarta-feira, presencialmente lá na Arena, e vai entender também, mas eu entendo que pode ter um diálogo com cultura, mas vai ter também um diálogo com o social, com a questão voltada para a questão do jovem, que aí engloba tudo, né? Então, de repente, a educação sexual, a gente tem aqui o projeto da Mônica, que pensa justamente essa questão da juventude, da educação sexual, né, da prevenção à gravidez na adolescência. Então, eu acho que vai ser interessante, então, pensar esses outros vieses, né? O FOCA, a gente tem uma questão ligada diretamente para a cultura, e aí a gente entende patrimônio como cultura, o grafite aqui que o Celso trouxe, a gravura, enfim, uma série de coisas que podem ser transversais, né? Então, eu falo assim, eu não trabalho com cultura, então não vou fazer. Não, vamos pensar juntos, porque você pode, através do viés da cultura, trabalhar todos os seus objetivos, ou que você já está habituado a fazer. Então, a partir do edital, a gente vai pensar juntos. Eu vou mandar a divulgação que eu recebi da Secretaria de Juventude, vou mandar lá no grupo do WhatsApp que a gente tem. Mando também os nomes dos programas que ele falou. É muito simples, é basicamente um convite, um flyer de convite. Tem o lugar e a hora que vai acontecer e fala um pouco sobre os programas que vão ser anunciados, apresentados. Então, eu mando agora para vocês. Mando também um resuminho aqui do que o Marcos falou sobre o FOCA, só para a gente ficar em mente. E aí, a partir do momento que a gente conhece os dois programas, a gente já marca, então, o nosso encontro extraordinário para fazer leitura de edital, tirar dúvidas, e também as consultorias e oficinas para a gente pensar mais essa questão da elaboração mesmo, orçamento e etc. Ok? Ótimo. Então, acho que é isso. Eu consegui entregar, 9h30. Na verdade, 9h33. Passei 3 minutos, mas tá bom. Tô ficando bom nisso. Então, é isso, gente. Mando agora mesmo o folder lá, mando também os editais que foram anunciados aqui, né? Que está por vir na próxima quarta-feira, 28. Lembrando para vocês mobilizarem a juventude de vocês. Juventude, a gente está entendendo, de 15 a 29 anos. Então, se você trabalha com pessoas dessa faixa etária, esteja conosco lá na quarta-feira, aqui em Madureira, no Parque Madureira, na Arena Fernando Torres, para a gente ouvir e conhecer quais são esses programas e essas propostas de juventude, esses editais, assim, pode ser alguma coisa ligada à empregabilidade, à profissionalização, essas coisas que a juventude também já vem trabalhando desde o início do ano. Mas a gente vai conhecer mais quando a gente estiver lá encontrando, espero todos vocês lá em massa com juventude. Se não puder, Rodrigo, eu trabalho nesse horário, não vou poder acompanhar os jovens. Ok, eu vou estar lá, você pode pedir para me procurar por Sheila, procurar por alguém da rede que a gente vai estar lá e ele não vai ficar lá sozinho, perdido. Então, só pedir para que vocês façam essa articulação com essa juventude para que a gente esteja lá presente para ouvir e para propor também as ações pensando a juventude. E aí a gente vê esses desdobramentos desses editais que estão sendo anunciados, tá? Obrigado pela disponibilidade de todos. A gente se encontra, então, daqui a pouquinho, né? A gente vai ter um encontro extraordinário, né? Lembrando, a gente tem um encontro formal, que é dia 30, última segunda-feira do mês, como sempre vem acontecendo, mas por conta desses editais que estão para ser anunciados na quarta-feira, a gente vai ter um encontro extraordinário, muito provavelmente a partir da segunda semana de agosto, para já ler o edital juntos, tirar essas dúvidas, e a partir daí dar um start na série de consultorias para a gente ajudar na elaboração, pensar o orçamento e pensar essas linhas de ações todas. E ver também, eu acho importante, se a gente consegue fazer com que esses projetos, primeiro, não concorram entre si, né, já que a gente está em rede, e segundo, para a gente pensar de que maneira a gente pode fazer com que esses projetos dialoguem entre si. Né? Eu acho importante, se a gente consegue fazer links de um com o outro, de repente, um festival, não sei, lá no final, estou aqui pensando, já elucubrando coisas que eu nem sei ainda, porque o edital nem foi lançado. Mas também já vão gestando coisas aí, porque quanto mais ideias, melhor, depois a gente só encaixa no que foi pedido. Né? Um das grandes coringas é isso. Você tá tendo ideia, vai anotando, vai guardando em algum lugar, que em algum momento vai vir um edital que vai caber direitinho naquilo que você pensou. Tá bom?
Então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. E a gente se vê daqui a pouquinho, então, com essas novas notícias, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.